E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê Eu sou Yuri. e sejam muito bem-vindos ao quadro de leitura de imagens dessa semana do Poder do Flash. É isso aí. O nosso quadro de leitura de imagens é onde a gente ensina fotógrafos a fazerem fotos incríveis com flash através da leitura de imagens. Então, essas são as 5 imagens que vão ser lidas hoje pelo Yuri. Só antes de começar a leitura, gostaria de lembrar que muito em breve nesse quadro vocês vão ter a chance de mandar as fotos de vocês para eu estar lendo, né? Para eu estar lendo e visando ali evoluir o olhar, evoluir a fotografia de vocês, apontando os pontos fracos e os pontos fortes dessas imagens que vocês nos enviarem, né? Então, é uma forma de evoluir e muito a fotografia fazendo esse exercício de leitura de imagem, tá? E nós vamos dar início, então, com essa aqui. Vamos ler a foto desse casal aqui, desse casal lindo. Quando eu fiz essa foto chamou bastante atenção, né? Muita gente perguntou como eu fiz e tal, qual configuração eu usei, mas é uma foto muito linda, porém ela é simples de ser feita, né? Tem um conceito que eu aplico quando eu estou fotografando com flash, que o direcionamento do olhar, né? Muito se fala em direcionamento do olhar na edição. Eu vejo muito falando por aí, o direcionamento do olhar, seja no Photoshop, seja no Lightroom, né? Lá com filtro radial. Por que não a gente fazer esse direcionamento do olhar já na hora do clique, né? Então, tipo, essa foto eu mostrei assim para eles lá, né? Claro, foi editada a pele, enfim. Eu mostrei o resultado dessa foto, é isso aí. Então eu mostrei isso lá no visor da câmera para eles. E o flash tem esse poder. Por que quando a gente cria esse tipo de fotografia, o cliente fica surpreso, ele brilha o olho, né? Nossa, como tu fez essa foto? É muito simples, né? A gente entender como que a luz do flash funciona e usar ela a nosso favor. Então, o flash tem o poder de mostrar o que os olhos não estavam vendo. Então, eu pedi para eles ficarem ali no meio do mato, isso foi logo no começo do ensaio. Por que eu levei eles ali lá logo no começo do ensaio? Vamos lá, vamos por partes, né? Lá no fundinho, perceba que tem um mar lá, né? Tava um sol estourando, tinha muita Aqui, intensidade né? de luz. Exato. E por que eu levei eles ali? Porque eu não queria estar brigando com o sol naquele momento, né? Então, eu geralmente no começo do ensaio, se eu estou fotografando com uma luz muito intensa, eu fujo de brigar com o sol. Por mais que eu tenha equipamento, que eu consiga lá equalizar a luz do sol com os modelos, com o meu flash, né? Eu sempre evito brigar com a luz do sol e sempre que posso eu uso ela a nosso favor. Então, nessa fotografia, o que eu fiz? O padrão, tem muita luz, eu não quero brigar com o sol agora, vamos lá para um lugar que tenha sombra. Então, vamos lá, procurem sombras, né? A gente chegou ali, pedi para eles irem ali para o meio do mato e comecei a dirigir eles e tal. E eles meio que estavam não entendendo, né? Eles são um casal muito querido. O Maurício disse, o que vai sair aqui, né? O que ele... No meio do mato ali, né? No meio dessas folhagens... E o legal é que eu já sabia, eu já estava esperando a reação deles quando eu mostrei a foto, né? Que era, porque eu sabia que ali eu ia estar impactando com o poder do flash. Então, pedi para eles se posicionarem ali, imaginei meu enquadramento, tá? Fiz ali a foto sem flash para eu fazer essa minha fotometria do ambiente, para não ficar totalmente preto, né? Perceba que ali nas folhas, dá uma olhada aqui, ó. Vou baixar um pouquinho a tela para ficar mais fácil para mim. Espero que não atrapalhe aqui no vídeo. Beleza. Aí. Perceba que... vamos colocar ele assim, ó. Né, amor? Aí. Assim, não beleza. tem problema. Percebam ali que as folhas, elas têm luz de várias direções incidindo nelas, né? E a luz do sol que estava ali incidindo entre as outras árvores, então os raios de luz de sol que estavam passando ali. Aquelas folhas que estão ao redor deles, ó, perceba que na frente deles tem folha que tá preta. Aqui, né? Exato, tem umas 3, 4, 5 aqui ó, no primeiro plano. Por que no primeiro plano? Nos planos da IK, né? De todos os planos da fotografia, os primeiros planos ali, eles não estão iluminados. Porque eu optei por colocar o flash lá, em outro plano, lá num plano onde eles estavam, né? E aonde eles estão mais ou menos ali, eu consigo ver a incidência do flash
também incidindo nas folhas. E o legal dessa fotografia é que gerou um mix de volume, né? É muito rica de volume, de textura, né? A gente tem a textura ali olha, perceba aqui, ó, o sol batendo lá na árvore lá, ó, na casca da árvore, nas folhas, aqui atrás, tá? Então, isso é muito rico de detalhes. Isso aqui é tudo sol? É praticamente tudo sol. O que a gente tem de luz de flash, a gente consegue perceber, porque assim, a luz do sol, que cor que ela é? Laranjinha. Isso, ela puxa para um amarelo, laranja, Uhum. né? Depende do horário, né? Então tinha bastante intensidade de luz, mas aqui a gente consegue perceber o que é a luz do sol e o que é a luz do flash. Já vou mostrar, porque é uma característica que ela se sobressai, né? Então é a cor da luz. Então, que cor que tem aqui, ó, por exemplo? É branco. Aqui é branco. Aqui, Uhum. né? Aqui é branco. Perceba essa do lado aqui, ó. Já não é branco. Já não é branco, já é amarelinho. Vamos olhar aqui agora. Aqui, Vamos aproximar aqui. vamos aproximar lá. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Branco, ó. Uhum. A gente vê, e tem mais um detalhe, né? Tem a especularidade da luz. O que é a especularidade da luz? O brilho dessa luz aqui, ó. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Luz branca, aqui para baixo luz amarela e não tem especularidade. Ó, aqui tem especularidade. O que é o brilho? Porque a minha luz do flash estava próxima ali, ela Aqui gerou é a um brilho mesma mais cor. acentuado. é a Exato, mesma atrás cor. dele é a mesma coisa. E Agora aqui afasta já um não pouquinho. tanto. Afasta um pouquinho, por favor. Tá. Então, vamos olhar aqui por cima agora, como fica Aqui. muito mais claro. Não precisa nem aproximar. A gente vê essa foto por cima, a gente consegue perceber a diferença aqui na cor da luz. Então, a gente consegue ver que tem luz do sol e tem luz do flash incidindo ali, né? Mas eu optei por colocar o flash ali onde eles estavam. Então, eu trago o meu olhar, né? O meu olhar passa por várias partes da imagem, porém, o que mais chama a atenção do meu olho aqui é aonde eles estão. É onde eu quero que o meu telespectador veja a foto. Onde eu quero que a pessoa que está vendo essa foto bata o olho. Que nada mais, nada menos é do que eu estar trazendo uma hierarquia de elementos dentro da imagem. Eu coloco o flash aonde eu quero. Aonde tem mais intensidade de luz é onde mais tem importância dentro dessa fotografia. Então a gente colocou... então lembrando, trouxe eles para a sombra, posicionei meu ponto de luz em um plano que não era meu primeiro plano, né? Para eu ter essas partes escuras ali, levando o meu olhar, direcionando meu olhar para a área que tem mais importância dentro da imagem, tá bom? Então, joguei uma luz de cima, um pouco para frente deles, porque se eu mandasse totalmente de cima, eu ia ter muita sombra indesejada, ia trazer muita sombra no olhar deles, então eu trouxe para cima a luz e um pouquinho para frente deles, para trazer banhando todo o corpo deles de luz ali também. Se eu coloco essa luz só em cima e iluminar o rosto, talvez um pouco da barriga, um pouco do ombro dela, e o cabelo dele também, tá? E isso ia barrar a luz para ir para baixo. A partir do momento que eu trago a luz para frente, eu deixo a luz esparramar, né? Eu falo esparramar, mas a gente sabe que a luz ela vai, principalmente no octabox, depois dela incidir no difusor ali, o fóton de luz, ele vai todo quebrado. E aquela luz, ela sai toda suave, e ela sai em várias direções ali, né? O fóton de luz sai assim para tudo que é lado, em linha reta, mas quebrando várias direções, e isso me traz uma luz extremamente suave. Então a gente percebe que tem bastante volume, bastante textura nessa fotografia, e também uma hierarquia de elementos ali dentro da imagem. Eu adorei essa fotografia e é o tipo de fotografia que parece algo muito complexo, mas a partir do momento que a gente começa a pensar não só na luz do flash, mas como trabalhar a luz do flash junto com a minha luz principal. E isso eu falo muito no curso, eu vou falar bastante no intensivão, de coisas importantes que trazem muito resultado para a nossa fotografia, né? Então, a importância da gente entender como que a luz ambiente está incidindo para daí então colocar meu flash a meu favor, né? Então, nessa fotografia aqui eu podia simplesmente arruinar
aquela minha luz que tem ambiente, se eu posicionasse meu flash de forma errada, se eu posicionasse meu flash na distância errada, se eu calculasse mal a intensidade da luz que eu estava fazendo ali, né? Então, dá uma olhada o que a gente tem lá no fundo, esquece que tem ele ali, imagina só o fundo. É como se fosse um quadrado, então simetria, né? A gente trouxe simetria ali na composição e equilíbrio de luz e sombra. Então ela tá praticamente Meio a meio, né? meio a meio ali, metade ali para cima tem luz e metade para baixo tem sombra, né? Essa luz que tem ali é a luz natural. Eu não precisei fazer nenhum artimanha, nada, nenhum truquezinho para evidenciar aquilo ali. Eu simplesmente prestei atenção na luz natural. Eu não peguei e saí clicando, tentando fazer uma foto massa com flash. E se a gente observar ali a luz para o modelo, né, é uma luz que não tem muito segredo. A gente percebe que é uma luz extremamente suave, né, uma luz bem bonita. Porém, o segredo ali, o grande segredo, que não é segredo, é posicionar a luz da forma correta, né? E na distância correta. Então, ele não está muito afastado ali da pilha de madeira, né? Então, se a gente tivesse um pouco mais próximo, talvez seria um pouco mais difícil de resolver essa situação de iluminação. Então, lembrando aqui a importância de observar a luz natural, para daí, então, nossa... Imagina uma fotografia ali, esquece o flash. Imagina uma fotografia ali sem nada, só se o que tu tá vendo sai uma fotografia massa. Se ele saísse dali da frente, ia sair uma fotografia massa, né? Só que ia sair uma fotografia um pouco vazia, né? Falta um pouco de personalidade ali. E isso a gente colocou a personalidade no olhar dele, na expressão dele e na iluminação com um flash para ele, tá? Então, eu fiz essa foto com a luz ambiente e aí depois pedi para ele se posicionar na minha frente. Se ele tivesse mais para trás, a minha luz do flash ia começar a influenciar lá na parte de sombra. Por que eu não me preocupei com a parte de luz lá? Porque a gente não consegue colocar luz onde já tem luz. Exatamente. Tu consegue encher um copo d'água cheio de água? Não tem. Aquilo que já está cheio, tu não tem como colocar. Então, aquela luz do sol, até porque ela estava extremamente intensa, meu flash não ia influenciar nada ali, entendeu? Isso não estava me preocupando. A minha preocupação era o flash não incidir, porque aí ele ia quebrar a minha fotografia. Ele ia trazer essa fotografia uma coisa normal, né? O flash não podia incidir ali na pilha de lenha. Então, afastei ele, posicionei a luz para ele de forma que não incidisse na pilha de lenha, né? Ajustei carga, ajustei distância e o clique está feito, né? Não existe segredo. A grande diferença tá naquelas fotografias incríveis, né? Quando a gente entende a importância de entender a luz natural e a luz do ambiente, né? A luz ambiente e a luz do flash. A gente entender a luz natural e a luz do flash. E como que elas se conversam juntas, né? Existem inúmeras possibilidades. Eu podia estar trazendo ali como minha luz principal o sol. Eu poderia posicionar, por exemplo, uma pessoa no sol, se eu estivesse fotografando duas pessoas ali, exatamente, uma pessoa na sombra jogando a minha luz do flash para essa pessoa. Olha que fotografia rica que a gente ia criar, de detalhes, isso aqui parece uma fotografia criativa, mas não é. Ela é muito mais perceptiva do que criativa, né? Eu não me considero um fotógrafo criativo, não me considero mesmo, por mais que eu tenha fotos que pareçam ser criativas. Uma coisa que pode confundir é quando a gente tem um olhar bastante apurado, perceptivo, e a gente percebe aquilo se parece criativo, mas na verdade não é, né? É perceptivo. E eu acredito que a percepção, ela tem talvez ainda mais poder do que a criatividade, né? Porque, sei lá, a criatividade depende de coisas aleatórias e não está no teu controle, né? Já a percepção a gente tem controle. Eu tenho como treinar essa minha percepção. Tem gente que diz que tem como treinar a criatividade também, mas como não é minha especialidade, eu não posso falar sobre, né? Mas eu acredito muito na força da percepção. E quando a gente fala de percepção e iluminação, é um caminho, assim,
que não tem como dar errado. Se a gente começar a perceber, esse é o caminho, aliás, esse é o caminho para te evoluir na fotografia com flash, é começar a perceber, né, a luz natural e como trabalhar com flash para te ajudar nesse tipo de situação. Quando tu falou ali em não incidir na parte da sombra, né? Tu usou um modificador de luz diferente, um menor ou não? Só foi mesmo a direção? Então, tem várias formas que eu poderia fazer aquilo ali, né? Tipo, eu poderia trabalhar com um modificador de luz específico, né? Podia trabalhar lá como um strip, né? Um strip que seria que o modificador de luz é bem estreitinho ali, mandando exatamente a luz para ele, né? Só para ele, com um grid direcionado para ele também, que é a iluminação. Mas tem várias formas que a gente podia estar fazendo aquilo ali. Por exemplo, colocando um octabox, bloqueando aquela luz para mandar a luz só para ele, ou resolver isso de forma mais inteligente, mais prática, mais dinâmica, que é direcionando a tua luz da forma correta. Que é direcionando. Eu tava com um octabox enorme ali, tava um octabox 120 centímetros. Então, e tava sem grid, né? Então, teoricamente... porque, na verdade, essa foto foi no meio do ensaio, né? Exato, foi no meio do ensaio. Então, tipo muitas vezes a gente não tem aquele equipamento próprio para fazer, sabe, tudo que a gente... Surgiu a ideia ali, vamos lá, vamos botar a gente tem que fazer com o que a gente tem. E a ideia de tu entender como a luz do flash trabalha a teu favor vai te resolver esse tipo de situação também, vai te fazer tu economizar em equipamento, né? Muitas vezes uma sacadinha de afastar o modelo, direcionar melhor a luz, barrar um pouco essa luz, vai te resolver o problema de, por exemplo, não ter que comprar um modificador de luz só para aquele tipo de situação. Claro, cada modificador de luz tem a sua característica, né? Exato. Mas tu pode sim usar o mesmo modificador de luz para fazer várias situações, né? Na verdade, não precisa comprar cada eu encorajo a que faça isso mesmo, que não compre equipamento e que extraia o máximo dele. Tu vai se surpreender do que uma sombrinha difusor é capaz, né? Que eu tô dando o exemplo da sombrinha, que é o modificador de luz mais barato que existe, né? Então tu vai se surpreender. Enfim, esse vídeo vai pro intensivão, vai antes do intensivão pro ar. Então, se tu não assistiu o intensivão passado, no qual eu mostro alguns tipos de situações que a gente pode resolver nossa iluminação com equipamento muito simples, como a sombrinha, né? E a gente traz uma atmosfera extremamente diferente, extremamente rica dentro da mesma fotografia, apenas trabalhando com o equipamento que tu tem, seja ele do mais simples, e a gente traz uma atmosfera totalmente diferente. Vamos lá, Yuri. O que tu tem para dizer sobre essa foto? Acho muito legal essa foto. Essa fotografia, ela tem uma atmosfera, tem uma pegada diferente, né? Ela não... Perceba que não são a maioria das minhas fotos que ele tem esse aspecto, né? Que é uma fotografia em High Speed Sync, né? A galera pede e fala muito no High Speed Sync. É a minoria das minhas fotos que eu utilizo o High Speed Sync. Mas sim, tem seu charme, eu acho muito massa a pegada que tem o High Speed Sync, né? Tem várias formas que a gente pode utilizar. O que seria ali o High Speed Sync? Eu fotografar em pequena profundidade de campo, né? Para poder, então, compensar com a minha velocidade do obturador. Então, foi o que eu fiz nessa foto. Então, fotografei em pequena profundidade de campo, né? Eu tava ali num chato, né? Como fala? Num plano, uma área bem plana. E aquilo ali não tinha sombra nenhuma. Mas eu queria essa fotografia, trazer esse aspecto, né, de trash para a fotografia, tá ali. Então, a gente posicionou a modelo, eu pensei na minha composição. Isso eu vou falar muito também, no passo a passo, né, que eu costumo criar minhas fotografias com flash. Lá dentro do intensivão. Isso lá dentro do intensivão. Quem participar tá ligado, vai estar ligado. Eu penso na minha composição, então eu pensei nessa composição, posicionei minha modelo ali, vi como que a minha luz natural estava incidindo, que no caso aqui estava incidindo muito sol na modelo, né? Então perceba que um pouquinho para trás
tava incidindo sol na modelo, tá? Então a gente fez uma gambiarra ali pra... Ah, pois é, né? Aqui na parte de trás aqui tem bastante luz. Um pouco pro lado lá tinha uma... Tá vendo essas paredes aqui? Essas paredes lá pra trás, elas também faziam sombra, mas elas faziam da árvorezinha pra lá, ó. Percebe aquela luz? Ó, tá vendo isso aqui? Aqui, ó, viu que é meio arredondado essa sombra aqui? Sim. Isso ali, o meu assistente... meu assistente não, na verdade foi a Isadora, né? A nossa videomaker e suporte do Poder do Flash. Ela tava gravando, então ela parou de gravar nesse momento. Ela subiu em cima desse negócio aqui que tava a Bruna estava escorada ali, né? A modelo estava escorada. Ela subiu, abriu o rebatedor. Então, a sombra dela e mais a sombra do rebatedor, né? Ajudou, então, pra gente ter a sombra na modelo. Por quê? Eu não queria estar brigando com o sol ali, né? Eu não queria brigar com o sol. Então, o que eu fiz? Mas eu não tinha como abrir mão. Eu poderia sim fotografar. Nesse ensaio a gente fez em 2 ou 3 lugares. Então eu não poderia esperar para ter a mesma composição nesse lugar. Então esse é o tipo de situação que não tinha escapatória. Eu queria fazer. Se eu quisesse aquela foto, tinha que ser naquele horário, né? São raras as situações que acontece isso. High Speed Sync, criar gambiarra, tudo. Filtro ND quando precisar, né? Então a Isadora fez a sombra para modelo, porque aí para modelo ela ficou escura, né? Com a sombra. Aí eu coloquei meu flash exatamente onde eu queria, né? Percebe a luz bem desenhada ali, tem a sombra ali na perna dela, tem aquela luz entrando, encaixando no rosto dela, tem uma sombrinha suave ali embaixo do queixo dela, né? Então, como é que tu posicionou essa luz? Essa luz foi encaixada, né? A luz encaixada pro rosto da modelo. Então, a modelo o rosto pra lá, a luz encaixando no rosto dela. Exatamente. Um pouquinho frontal, encaixada, sempre pedir para ela um pouquinho, erguer um pouquinho só o rosto. Perceba que o olhar dela tá para lá e não tem aquela sombra do olhar, né? Então, do nariz, porque eu encaixei a luz ali no rosto dela, beleza? A gente fala muito sobre luz encaixada aqui. Então, fiz a sombra, fiz a minha composição, resolvi a minha luz, se ela estava me ajudando, se não estava, eu fiz ela me ajudar, minha luz natural, e aí então adicionei meu flash e posicionei da melhor forma possível para trazer o resultado que eu queria. Muito bem. Então, vamos lá, é uma fotografia em High Speed Sync, então significa que, vamos lá, fotografei com ISO extremamente baixo, ISO 100, fotografei, se eu não me engano, 2.5 de abertura. Uma abertura bem aberta. Extremamente aberta, né? 2.5 ou 2.2, alguma coisa assim. E a velocidade extremamente alta ali, tipo 2.000, 4.000, alguma coisa assim, para compensar. Eu nem penso qual é o número dessa velocidade. Eu jogo a velocidade para cima ali até compensar, quando eu estou fotografando em High Speed Sync, né? Eu jogo a velocidade para cima até porque a velocidade é o que vai mandar no meu fundo. Então, eu olho para o fundo e fico vendo se eu preciso aumentar a minha velocidade ou diminuir a velocidade. Quando que eu preciso aumentar? Quando o meu fundo ele está muito estourado. Aí eu preciso aumentar a velocidade para entrar ainda menos luz, para deixar menos tempo para a luz entrar. Quando que eu preciso baixar a velocidade? Quando o meu fundo está muito escuro, baixo a minha velocidade e aí eu ganho mais luz entrando no fundo. Isso tu prega muito, né? Tu sempre fala que altera a luz do fundo é a velocidade. Exatamente. Essa fotografia aqui é um exemplo disso, né? Então, a fotografia foi com uma velocidade extremamente alta para compensar esse abertura, meu fundo, né? esse meu fundo, essa abertura extremamente aberta. Isso que é o High Speed Sync, é aquele modo no flash que possibilita o flash sincronizar em altas velocidades, tá bom? Muito bem. Para trabalhar em High Speed Sync e com um modificador de luz grande, a gente vai ter muita perda de luz, né? Muita perda de luz porque o flash trabalhando no High Speed Sync ele perde muita intensidade. Então o conselho que eu dou é fotografe com a luz extremamente próxima, muito próxima. Também outro conselho que eu dou é, se tiver 2 flashes, posicione os 2 flashes na mesma direção, talvez no mesmo engate, modificador né, de luz. amiga? Exatamente, compra um adaptador lá, que se está com problema de intensidade de luz, é uma das formas de resolver essa questão, se tu não tem um flash extremamente potente. Muito bem. Vamos lá, vamos para essa foto linda da Fran. O que tu tem para dizer? Bora. Essa foto, olha, sinceramente, nem parece que tem um flash.
Não parece que tem flash? Pra mim, não sei se eu tô meio fora da realidade. Não, para mim tá muito claro que tem uma luz ali extremamente direcionada, né? Quando a gente, por exemplo, não ficaria uma fotografia com um aspecto extremamente natural se a gente percebesse que a luz estava na mesma direção da luz do fundo. Aí a gente olha lá pro fundo e percebe que não, que tem uma luz batendo na cabeça dela ali. Que luz é aquela ali, É a entendeu? do sol. Então isso já faz a gente perceber. Exato. O É que eu tu acho tá que- confundindo Já sei, pode me dizer. Pode vai, falar. vai. O Não, que tu acha que é? Fala. porque o fundo, ela não tá destacando, não tá aquela Exato, impacto ela do tá fundo. equilibrada, né? E isso é uma das formas, sim, de trazer uma fotografia natural. Mas não é só isso que vai definir se uma fotografia com flash vai ser natural ou não, né? Vai trazer esse aspecto de fotografia natural. Não é só esse fator. Então a gente consegue perceber. Então, dá uma olhada ali embaixo da roda do carro. Né? Embaixo da roda do carro. Aqui? Isso, a gente percebe que não tem luz ali. Sim. Então ela tava numa área de sombra e como que ela tá totalmente iluminada. Isso já vai trazendo. Mas isso não é uma coisa que não é nenhum defeito e nenhuma qualidade, né? É simplesmente uma característica, uma forma da gente. Esse é o intuito do quadro, é enriquecer o nosso olhar para os detalhes, né? Outro detalhe ali que não deixa essa fotografia ser natural de forma alguma. Olha aquela embaixo do pé dela ali, Aqui. ó. Não, embaixo do pé dela aqui, ó. Tá entregando que luz que a gente usou, verdade. né? Octa. Exatamente. Muitas vezes no reflexo do olho, no reflexo de alguma coisa, a gente percebe, no cat light, né? A gente percebe que iluminação foi usada, né? E não... muita gente pergunta, tem problema aparecer? Depende. Se aquilo ali incomoda, se aquilo ali tá te atrapalhando, tem problema. Daí tu vai ter que posicionar a luz de forma diferente. Para mim não foi problema algum aparecer aquilo ali, né? Aparecer aquele reflexo. Agora se eu ficar grudando o olho naquilo ali, começa a... não tá tão legal. Mas enfim, gostei muito dessa fotografia, o aspecto que trouxe essa fotografia. A gente fez ela no comecinho do ensaio, era com uma luz extremamente intensa no fundo, e eu posicionei ela de costas para o sol, né? Então ela tá de costas para o sol, tem luz no cabelo dela ali, né? Em cima da cabeça ali. É só clicar. Isso, eu pedi, no começo desse ensaio, eu pedi pro... Aqui, ó, bem... Isso, olha lá, ó, forte, o sol né? entrando, né? Com uma luz bem quase estouradinha ali, né? É uma luz de recorte. Eu ganhei um ponto de luz ali com a luz do sol, tá? Nossa, como fica legal no cabelo, É legal, né? Eu curto muito essa luz do sol como recorte. É uma forma da gente estar trazendo uma riqueza, tá trazendo um ponto de luz a mais para nossa fotografia, sem gastar R$1 a mais com isso, né? Simplesmente girando a modelo lá para o sol e ganhando um ponto de luz, tá? Essa luz foi feita em High Speed Sync, tá? Foi feito também. O fundo tá bem desfocado lá, o fundo tá bem desfocado. E eu fotografei muito afastado dela. Eu tava com a 70-200 em 200 milímetros. Então a gente usou... eu usei a questão da distância focal para desfocar ainda mais esse fundo. Explica um pouco isso aí. Quanto mais longe, quanto maior a distância focal, mais vai desfocar o fundo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lente 70-200, se eu estou em 70, ela vai me trazer um desfoque. Se eu estou em 200, ela vai me trazer outro desfoque. Entendi. Né? Ela traz aquela distorção nos planos, mas não a distorção como ela é conhecida na maior parte das vezes, né? Que é como aquela distorção que as bordas ficam deformadas. É outro tipo de distorção, é uma distorção que mais me agrada, né? Que ela traz o fundo, que ela achata os planos. Ela faz, parece que está tudo no mesmo plano ali, ela faz um recorte, né? Então, parece que ela está totalmente colada no fundo ali, né? Sim. Está recortada, porque eu afastei muito e puxei muito zoom. E fotografei em 2.8, né? Então, isso fez a minha fotografia ficar totalmente descolada, ela totalmente colada ali, parece que ela foi recortada e posta ali, né? Então, dessa loucura, forma que a gente faz esse tipo de fotografia. Quanto maior a abertura, mais vai desfocar, né? Tipo, 2.8 vai desfocar mais do que 4.5, 5.6, tá bom? E quanto maior a distância focal, também mais desfoque, mesma coisa.
Muito legal, adorei essa fotografia. Usamos um ponto de luz, um octabox, um pouco lateral, né? Quase Aqui. 45 ali, exatamente, direcionado para ela, né? Então, é isso aí. A luz ali tá da cabeça dela para baixo, direcionada um pouco para baixo, né? Se a gente porque imaginar... a gente pode ver aqui, que aqui também tem luz, né? Tudo tem luz. Isso, exatamente. E essa luz, ó, pode perceber que de frente, a gente não tem aquela luz. Na perna dela, tu consegue ver da onde que vem a direção da luz, né? Então, ela Aqui, vem né? lateral. A gente consegue perceber Verdade. que vem lateral. E causa um Rembrandt, né? Se a gente olhar ali o triângulo do rosto dela, aproxima lá, ó. Olha lá, ó. É um triângulo de luz. Um Rembrandt bem suave, né? É um Rembrandt com uma luz extremamente suave. Aqui, Um modificador de né? luz grande, exatamente. Muito legal. Muito jóia. Então vamos lá, Yuri. Essa é a nossa última foto de hoje. O que tu tem pra dizer sobre ela? Essa foto também é muito linda. Esse é o tipo de situação que a gente consegue pensar no flash em um ambiente externo e trazer o poder do flash como se eu estivesse em um estúdio, né? Porque eu matei para fazer essa fotografia, como todas. Eu fui lá, fiz a minha composição, pensei na minha fotometria para o fundo e adicionei minhas luzes. Usou fotômetro? Não usei fotômetro de forma alguma. Sim, usei o olhômetro, né? O olhômetro ali, olhei no LCD, tá bom. Gostei, Pronto. segue o baile, né? E ficou uma fotografia incrível, Exato. linda, Então, sem fotômetro, né? Isso aí é da forma que ficar mais fácil, a gente faz. Se não for assim, alguma coisa tá errada. Se tu não estiver produzindo porque tá arrumando algum empecilho que possa ser um pouco mais complicado, tá errado. Tem que simplificar, menos é mais, tá? Então vamos lá. Esse tipo de situação aqui é aquela situação que a gente traz o ambiente, né? Traz para a fotografia externa um controle absoluto de iluminação. Como? Trabalhando com o flash a teu favor. Eu matei a minha luz ambiente, né? Não quer dizer que ali realmente não tinha muita luz incidindo, tava nublado, tava baixando, fechado, exato, assim, tava né? fechando aquele nublado ali, tava acabando o dia e eu aproveitei essa intensidade de luz baixa para eu matar de vez aquela luz ambiente e aproveitar o ambiente. É como se eu pegasse aquelas rochas ali e levasse para dentro de um estúdio. É esse que é o poder do flash. É isso que eu estou falando. Se a gente entender como usar o flash a nosso favor, ninguém segura mais. Então essa fotografia poderia ser feita de madrugada, 10 da noite, tanto faz, porque eu matei aquela luz ambiente, tá? Então eu matei aquela luz ambiente, deixei preta a minha fotografia. Por que eu matei? Porque eu queria trazer a luz e sombra, queria trazer esse aspecto de volume, de tridimensionalidade para vários pontos da minha imagem. Então, matei a luz e fui colocando meu flash de forma estratégica para gerar isso. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Se tu tivesse feito ela só com um ponto de luz, isso não teria sido possível. De forma alguma. Não, de forma alguma. Porque a gente percebe que lá no fundo a gente tem luz, ó. Uma luz menos intensa, mas a gente tem luz. Exatamente para dar profundidade na imagem, mostrar isso! A rocha, olha, né? olha que legal. Aparecendo essa questão da... Aonde começa e onde termina a luz ali. Olha, nem... Né? Porque... Nem se percebe. Mas tu consegue isso. perceber a textura, né? Exatamente, olha. Então, eu fotografei com essa luz direcionada para modelo, tá? Então, eu tinha um ponto de luz ali jogando para modelo. Percebe ali no rosto dela ali, ó. Tá? Eu queria trazer esse tiozinho de luz para modelo, mas também queria aproveitar esse ponto de luz para iluminar, para trazer um pouco de informação ali do meu ambiente. Então, aquela luz que incide no fundo é como se fosse a sobra de luz ali que foi para ela. A luz que estava direcionada para ela foi mais intensa, é ali no rosto. Então, aquela sobrinha de luz ali a gente aproveitou, né? Para iluminar o meu ambiente, mas ela estava direcionada lá atrás, a luz direcionada para modelo. E aí eu coloquei meu flash bem lateral, até aqui no sentido do rosto dela, né? Aqui assim, ó, de cima para ela, encaixando no rosto dela. O rosto dela estava um pouquinho para cá, minha luz estava um pouquinho para cá, acompanhando o rosto dela. A gente consegue perceber isso na canela dela. Né? Aqui aproxima bem nessa canela aqui, ó.
a gente percebe onde que estava a luz, ela está entregando, ó. Aqui, né? Exatamente, a luz vem dali, né? Então, aquela de cima, ela também pegou na rocha, que eu considero importante essa iluminação aqui, pegando na rocha, ela se mistura com a outra luz também, né? Então aqui tu usou um ponto de luz, né? Usei um ponto de luz para tudo, para ela, para tudo aqui. Um ponto de luz tu fez isso? Não, 2 pontos de luz. Eu usei um ponto de luz com um octabox para ela, lateral, com a luz encaixada. Aqui, no caso, né? Exato, quase de frente para ela aqui, e ó. aqui tu né? usou Um pouco outro, para lateral. tá? E lá atrás um flash para trazer, esse... isso aí, nas rochas e tudo mais. Trazer essa sensação de volume, né? De tridimensionalidade também. E aqui dá pra perceber que tava tudo meio que, não em foco, mas percebe bem a rocha, né? Não tá desfocado. Eu não lembro qual foi a abertura que eu fiz essa foto. Boa pergunta. Mas eu vou colocar aqui depois. Todas as fotos, na verdade, a gente coloca aqui o EXIF. Exatamente. Se isso for fazer uma grande diferença, eu acredito que não traz uma grande diferença, né? A ideia é a gente entender o conceito por trás dessa fotografia. Então, a gente percebe que tem bastante qualidade, percebe que não foi uma fotografia feita em 2.8, por exemplo, né? A gente vê que tem bastante riqueza ali de detalhes no fundo. Então, eu não sei exatamente qual diafragma que eu fotografei, mas não foi um diafragma muito aberto, né? E também não extremamente fechado, porque meio a gente termo, né? Exatamente, deve ter sido um 8, chuto lá, tá? 8, 7.1, alguma coisa assim. E aí a gente tem esse aspecto da iluminação, a gente consegue enriquecer isso também com o diafragma, porque não adianta eu querer trazer volume para minha fotografia, trazer informação nos detalhes, textura, se eu desfocar tudo. Aí eu vou estar jogando fora. Né? Exatamente. Aquela riqueza que eu trouxe na iluminação. É isso, então? É isso. É isso que tu tem pra falar. Isso. Uma pergunta. Esse segundo flash que tu usou lá atrás, tu usou com modificador de luz ou não? Esse segundo flash eu usei sem modificador de luz. Tu usou ele cru. Ele tem uma grande cobertura de luz. Percebe que ele tem uma grande cobertura? Tu afastou da rocha. Isto, exatamente. Eu afastei bem ele para ele ter aquela que afastar a luz, né? Mas direcionei para ela. Então, ele estava bem afastado ali e não mandei frontal em direção a mim, porque se eu mandasse frontal eu ia perder a luz e sombra, né? Eu ia perder o volume. Então, pedi para ela jogar o rosto para lá, o flash batendo para ela e também iluminando o ambiente ali. Até porque deu um recortezinho nela, né? Ele dá uma destacada, é uma luz de efeito. Ó. Ela tá mais como luz de efeito do que uma luz de recorte em si, né? Porque ela não vem extremamente de trás lá, né? Muito legal. Então, galera, essas foram as 5 imagens lidas esta semana pelo Yuri. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito, tenham aproveitado bastante, tenham entendido a luz, né? Que isso é muito importante. Mais do que equipamento, mais do que qualquer coisa, é entender a luz, como ela se comporta. E acho que é isso. É isso aí. É aproveitar que a gente tem um quadro desse, que se eu tivesse isso lá quando eu comecei a fotografar, né, grande parte da minha carreira como fotógrafo, eu senti falta disso, né, de uma informação como essa. Putz, meu Deus, eu daria tudo para entender como algumas fotos eram feitas, né? Quanto tempo eu demorei para ter esse tipo de informação, para aprender isso. Então, hoje vocês têm aí na mão, de graça, né? Então, aproveitar essa oportunidade e trazer isso para o trabalho de vocês, para vocês fazerem fotografias incríveis com flash também. Exatamente. Muito obrigado pela participação de quem votou, né, na nossa enquete para escolher essas 5 fotos. Isso. E corre lá pro Story que vai ter uma nova enquete lá. 2 coisas, tá? Número 1, vai separando as tuas fotos aí para mandar para nós, né? Para a gente fazer essa leitura nas tuas fotos também. E número 2, se liga no intensivão que tá chegando, galera. Vocês vão aprender muito, dar um salto na fotografia de vocês, fazendo fotos incríveis com flash. E número 3, se liga nas lives de esquenta pro intensivão. Galera, tá rolando um esquenta de lives, tá? Pro intensivão do Poder do Flash. Como assim? Esse esquenta, eu tô trazendo cada dia um tema. Então, todo dia vai ter live e cada dia vai ter um tema diferente. Para vocês chegarem no intensivão já ligado, com o pé lá no talo, e para extrair o máximo do intensivão. Junto com o conhecimento que a gente trouxer para as lives,
e com o intensivão vocês já transformarem a fotografia de vocês, né? Fazer foto muito massa com flash de forma simples e objetiva. Exatamente. Vou deixar o link aqui para inscrição do intensivão. Não perde as lives. Beleza? É isso aí. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.